Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Foi o evangelho de domingo. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e esse é o último milagre. E é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Bartimeu, ele devia ser um homem que tinha a cegueira dele, deve ter causado algum impacto. Isso nos conta Santo Agostinho, porque Marcos conta o nome do pai e o nome dele. Então ele não fala de um cego, tinha um cego à beira do caminho, ele fala Bartimeu. Toda vez que a gente lê uma palavra e fala Bar, é pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. Quando vocês estudam, vê algum filme de Jesus que fala Bar José, Jesus é o filho de José. Então, Bartimeu devia ser um homem que tinha algumas propriedades, tinha alguma coisa. Ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então, ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala: eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado. Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que muitas vezes é a nossa situação, O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz, e Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala: nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala: chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro
Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? O encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca. É sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala, Bartimeu quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé, coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar, Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano. Quando sobe ao templo, lembra que ele está diante de um fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala, meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim, obrigado Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito, Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso, para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala, vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei, não fui no cartomante, o que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê, a gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor.
A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho. Porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele: me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala: Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Ah, se o coitado do espelho dissesse que existia, ela quebrava. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só num único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de, me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz, eu quero crescer na minha fé, e por isso, porque creio, eu quero caminhar dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É pessoal. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado, e a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus, porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Então é tão interessante isso, né, que quando João Paulo II, né, como a gente tem saudade dele, foi aos Estados Unidos dar uma palestra. Vocês imaginam um papa chegando nos Estados Unidos para dar uma palestra e ir numa catedral? Claro que antes do povo chegar, quem que tinha que estar lá? Polícia, né? Eles tinham que olhar tudo, a segurança absoluta. Era um papa, eles tinham que olhar tudo e mais alguma coisa, até as esquinas. Então, antes da população chegar, porque viria uma multidão, eles vão antes, e além de tudo conferido, eles entravam e levaram os cães farejadores, para ver se localizava alguma coisa que eles poderiam não ver, e com isso o Papa correr um risco. Então os cães aí saíram olhando todas as pilastras, todo lugar, cheirando tudo e farejando. Quando de repente um cachorro para, fica estático, imóvel, sinalizando que tem uma pessoa. E aí o treinador dele vem atrás, e esse cachorro está parado diante do sacrário, revelando que tem uma pessoa. E nós entramos e saímos, e não prestamos atenção. Não é de assustar? O cachorro fica parado, sinalizando que tem uma pessoa ali atrás. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida, porque vocês não veem nada, Ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma.
Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala: Senhor, me ensina, me ajuda a ver, me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar num amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos para que você não veja? Fala: Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer e não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele: Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar porque Deus habita. Fala: me ajuda, aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver, me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão. De verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero, assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos, mas sem a sua graça eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer, porque é tanto amor, é uma história tão bela. Esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos. Que ela que viveu tudo isso, que acreditou, Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dele, porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então se a gente falar com Ele: você só pode vir até aqui, fala: ok. Ele nunca vai nos invadir, nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com Ele: não me deixa ser uma filha adotiva ingrata, mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuidou, que cuida a cada instante, que nos ama. Me ajuda, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa eu só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou, e acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento, andando. Qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar, acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso: Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim: como é que você vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele.
Porque o anjo não voltou para falar, agora o próximo passo é... Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível, mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída, quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar, quando ela viu ele sendo crucificado, quando ela viu ele carregando uma cruz, e ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Que o filme do Mel Gibson relata ela segurando as pedras, apertando na mão até acabar a crucificação, quando ela solta as pedras. E ela não jogou na cabeça de nenhum romano, mas ela esperou. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar o eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, ela beijando aquelas chagas. A primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer, mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou, mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, tem de compaixão da minha miséria, do meu nada, me ponha de pé, Senhor, restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão, e fala, coragem, levanta-te, o que te espera é sem preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Por que a gente reza sempre antes pelo Espírito Santo? Porque Ele é o único comunicador perfeito. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Por isso que a gente fala assim, mas eu falei para essa tal pessoa, eu já expliquei, mas ela não entendeu. Porque às vezes eu não expressei como devia, né? Então a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente imagina, a gente invoca o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa de uma intercessão, né? Quem somos nós para invocar o Espírito Santo? Então a gente pede pela esposa dele, né? Através do coração dela, para que a gente receba o Espírito Santo. Quem ensinou isso foi ela. Não tiramos isso do nada, não. Isso Nossa Senhora ensinou. Como é que vocês devem invocar o Espírito Santo? Através do meu imaculado coração. Mãe não vai ensinar um trem errado, né? Então ela ensinou como é que a gente chama. E por que a gente reza Ave Maria antes da gente falar uma palavra? Porque da mesma forma como a hora que a gente for escutar o Evangelho, a gente pede ao Espírito Santo que trabalhe o nosso coração, para que aquela semente gere o fruto em nós. Porque não adianta eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não gerar vida em mim, ok? Porque quem que escutou e não adiantou nada. Aquela palavra tem que gerar vida, eu tenho que viver aquela palavra. É assim que a nossa conversão vai acontecendo. Da mesma forma como a gente reza, para chamar o Espírito Santo, tem que ter algo para regar essa semente, que é Maria.
os grandes pregadores da igreja, os grandes santos da igreja, eles rezavam um rosário antes de falar qualquer palavra. Não era um terço, nem uma Ave Maria, não, era o rosário. Espetacular. E São Domingos, uma vez, estava tudo trancadinho para poder fazer um sermão com na época eram as grandes personalidades da França, da escola lá, da universidade, esperando ele para falar, e ele rezando o rosário. E aí Nossa Senhora chega para ele e fala assim: Domingos, tudo que você preparou está ótimo, mas eu trouxe uma coisa melhor para você. Entregou um livro sobre o rosário, mandou ele pregar sobre o rosário, e falou: como é que eu vou falar diante desse tanto de intelectual sobre o rosário? E ele faz a palestra sobre o rosário. Você imagina, eu vi tudo que você escreveu, está ótimo, viu? Mas dá uma lidinha nisso aqui, na hora de falar, dá uma lidinha nisso aqui. Espetacular, né, gente, o que essas pessoas viveram. E é disso que a gente precisa conversar, né? A gente está inserido no mundo onde só falta tempo para a gente realmente pensar no nosso lado espiritual. A gente é tão roubado, né? O tempo inteiro, é tanta preocupação o dia inteiro, é tanta coisa que tira a gente de pensar de verdade na nossa questão espiritual. Então, o quanto que a gente precisa de verdade pensar nisso, que a vida nos enrola. E a gente chega um momento que a gente fica achando que Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, é um delírio. Fala que esse negócio é de verdade, ou isso é coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando. É real. Real. Então a gente precisa de vez em quando parar e pensar, parar e ver, parar e ler. Porque eu quero começar conversando com você sobre a primeira carta de João, do capítulo 3, no versículo 1. Tem coisa que a gente tem que ouvir e guardar para sempre. Está escrito assim: vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados, qual que é o resto? Filhos de Deus. Eu acho que de verdade, nós não temos a consciência do que significa ser filho de Deus. Essa é de uma dignidade, nós como criatura, por causa de Jesus, por causa do Filho, fomos feitos filho de Deus. Nós somos filhos adotivos por causa de Jesus. Então, porque somos filhos, somos herdeiros. E a nossa herança é a eternidade. Isso é maravilhoso, a gente não tem dimensão o que significa ser filho de Deus. E essa é uma dignidade que nós temos que carregar de uma forma tão profunda que ninguém no mundo, nenhuma situação pode tirar de você essa dignidade. Então não há um relacionamento que possa tirar, não há uma situação de doença que você possa passar. Nada arranca de nós a dignidade de sermos filhos do Altíssimo. Isso é maravilhoso, porque a hora que você pensa nisso, que você entende que você é filha dele, que você é filho dele, e não é qualquer filho, nem qualquer filho, é um filho amado. Tem um monte de coisa na vida que você já não submete mais, porque você é filho dele, porque você é filho dele. E é tão lindo, né, que Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser filho de Deus. Porque já não sabe como é que é ser filho dele, como é que é se comportar como um filho do Altíssimo, do Rei absoluto, pura luz. Como é que é ser filho dele? Nós, essa miséria que nós somos muita carne e pouco espírito, como é que a gente vai transformar em muito espírito e pouca carne? Como é que isso vai acontecer, né? Então são duas realidades que a gente não pensa. Quando é que a gente começou a ser filho de Deus? Quando que foi? Quando? No batismo. Por isso a gente fica tão aflito para batizar os neném, né? No batismo a gente passa a ser filho de Deus. A gente passa a ser a morada da Trindade. Mas a gente não tem consciência nenhuma disso, né? Nenhuma. Consciência que a gente é filho de Deus. E porque no batismo a gente recebe a Trindade, Deus começa em nós um processo de
santificação. E a gente fala, Filó, eu ser santo? Todos nós. Essa é a vocação do Filho de Deus. Pois o que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 5 e em Levítico também está falando isso? Sede santos como o vosso Pai é santo. Filho, mas como é que é ser santo, gente? Como é que é isso? Como é que é ser santo? É santo de altar? Não. O que vocês acham? Vocês já pensaram que esse convite da santidade é para cada um de nós? Que nós, além de sermos filhos de Deus, somos convidados à santidade. Então a poesia linda que fala que o amor nos é oferecido algumas vezes na vida, várias coisas são nos oferecidas algumas vezes na vida, mas a santidade é nos oferecida todos os dias, e a gente tem que rejeitar a santidade todos os dias, a possibilidade de trabalhar a santidade. O que de verdade passa na cabeça de vocês quando eu falo que você é convidado a ser santo? O que passa na sua cabeça? Fala, Filó, isso não é para mim? De verdade, vocês pensam nisso? Vocês falam, o que é ser santo? De verdade, o que passa na cabeça de vocês? Porque nós estamos aqui para caminhar junto, não é? Se essa palavra de Deus ficar muito distante, vocês não conseguem vivê-la e não conseguem ter transformação no coração de vocês. A santidade é uma possibilidade para todos nós. Esse é o convite. O que é sermos santos? É vivermos a vontade. O que foi que Jesus fez? Como é que Jesus viveu? Para o Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus não viveu para fazer a vontade dele? Do Pai? Ele falava assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha vontade, Jesus come, os discípulos ficavam preocupados. Senhor, você tem que comer. Ele falava, o que me alimenta, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo para vocês são as palavras daquele que me enviou. Tudo ele voltado para o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite em oração. A gente reza 2 segundos, acho que já está tudo resolvido. Ele passou uma noite em oração para escolher os discípulos. Tudo que ele ia fazer, ele rezava, ele conversava com o Pai dele. Então ele vivia para o Pai e revelou um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que é bom, né? Só Deus é bom, não é assim que ele fala? Só Deus é bom. Um Deus misericordioso, amoroso, cuidadoso. Então Jesus revelou para nós o Pai. E como é que Jesus viveu? Viveu para o Pai e revelou esse amor do Pai no irmão. Qual que é a nossa missão? Como é que nós vamos conseguir trabalhar a nossa santificação? Amando. Qual é a vontade do Pai? É que a gente viva o amor, porque Ele é amor. Então nós como filhos só podemos deixar uma coisa no mundo: amor. Fácil, não é? Eu tenho que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu irmão como Ele nos amou. E isso consiste a santificação. Qual é a grande missão nossa? Minha, sua, de todos que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Ser filho de Deus. Eu acho que isso é difícil. É realmente assim uma coisa tão maravilhosa ser filho dele, porque a gente tem que reconhecer uns nos outros. Alguém tem que olhar para nós e falar, nossa, você fez igualzinho o pai ia fazer? Imaginou até a gente chegar nisso? Só Deus, né? E não é brincadeira a gente dar conta de viver isso. A profissão que a gente escolheu, seja empresário, médico, advogado, engenheiro, manicure, padeiro, confeiteiro, o que vocês escolheram é o seu caminho de santificação. Então quando alguém te pergunta quem é você, a gente responde a nossa profissão, não é? Mas não é isso que a gente tem que responder. Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a nossa resposta, porque isso cura. Eu sabia que eu não sou fruto de acaso, que minha vida é insignificante. Pode ser insignificante no mundo, mas não para Deus. O dia que a gente chegar lá, nós vamos entender que a nossa vida tem um papel no projeto de salvação de Deus que a gente não consegue compreender. Fala, mas eu só faço isso. Mas Deus sabe.
Que isso é importante no projeto de salvação de Deus. Então não tem nenhuma vida insignificante. Até daquele menino lá numa cama, com paralisia cerebral, que não fala, que não faz nada, a vida dele tem um papel que nós não sabemos. Então isso é maravilhoso, a gente entender que pela minha profissão eu trabalho a minha santificação. Vamos ver por que a gente consegue isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil primeiro é a gente entender que Deus é o Senhor da minha vida. A gente até entende que Ele é o Criador, que Ele fez o céu e a terra, que Ele fez um tanto de coisa maravilhosa, mas eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, tem uma distância, que tudo eu tenho que perguntar para Ele se eu devo e se eu posso, que tudo eu tenho que fazer a vontade dEle. Vai que Ele não está sabendo qual que é a minha, e vai que Ele vai fazer uma coisa diferente da minha. Então, como a gente não conhece o Pai, não conhece esse amor dele, que é um amor sem medida, que é um amor que não é porque a gente fez alguma coisa, é um amor gratuito, é um amor que é eterno, é um amor que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é um amor que está em ação, por isso estamos aqui. Eu ainda não me dediquei para poder reconhecer esse amor de Deus. Então, para mim poder amá-lo, corresponder a esse amor, eu preciso conhecê-lo. Mas para poder conhecê-lo, eu preciso conviver com Ele. E essa é a nossa disposição. Porque Deus não vai arrombar a sua vida, Ele não vai te obrigar a crer. Deus nos criou, nos colocou aqui no mundo e fala: se você quiser acreditar, se você quiser caminhar comigo, a gente vive da liberdade. Um Deus que, se você parar e avaliar todas as plantas que tem no mundo, a gente fica em estado de choque, com tanta criatividade, não é assim? Como é que Deus criou nas orquídeas, tantas orquídeas diferentes, nas cores, você fala, não é possível, mas Ele estava inspirado. Aí você pega tantas coisas, da mesma forma Ele fez cada um de nós. Não tem ninguém que repete no mundo. Da mesma forma como Ele chamou milhões e milhões de santos, de várias idades, raça, cultura, dinheiro, posição financeira. Ele escolheu, Ele chamou. Então o céu é uma multiplicação de santos, extremamente original. Ninguém consegue repetir. Para cada um Ele chamou um jeito diferente na santificação. Por mais que a gente tenha um encantamento com algum santo, nenhum de nós repete a vida do outro, porque Deus nos chama de uma forma original na santidade. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ser santo para quem vê? Deus. Ninguém precisa reconhecer, é Ele, né? Então nós precisamos desenvolver, a primeira coisa é o amor a Deus. A gente não consegue amar a Deus do jeito que Ele nos ama. Que eu vou repetir uma coisa para vocês guardem isso, que essas coisas que eu estou falando para vocês é preciosa para a gente ser curado. Cada um de nós é filho, pensa nisso, que Ele te pôs na mão, te amassou, sonhou, te fez. Eu brinco com as crianças lá no consultório, sabia que Ele ficou sentado com os anjinhos pensando se o seu cabelo ia ficar mais lindo, anelado, lisinho? Ele teve uma reunião para saber, porque a gente não estraga o cabelo que Deus deu, não devia, né? Mas a gente estraga tudo, faz tudo errado, fica confusão. Então Ele fez, soprou e nos colocou para viver, que Deus nos chamou a uma vida de amor e não de dor. Se a nossa vida está no meio do caminho, então está doendo demais, tem um trem errado para falar com Ele, e com Ele a gente reclama, a gente não murmura. Vou sempre repetir essas coisas para vocês poderem guardar. Como é que a gente reclama? Chega perto dele e fala com Ele: está tão ruim, está difícil, não estou gostando, está difícil demais, não estou dando conta, o senhor está percebendo que eu estou só chorando? Fala com Ele. Mas eu acredito que o Senhor é meu Pai, isso pode mudar tudo. Aí você deu um voto de confiança. Isso é reclamar. Murmurar não pode. Você chega perto do outro e fala: você viu o que Deus fez comigo? Pai não está bom, Ele está de mal de mim. Não pode, porque Deus não quer filho murmurento, está escrito na palavra. Mas eu posso ir lá e queixar, porque Ele é meu Pai. A gente tem que ter essa relação de confiança. Ele é meu Pai. O dia que a gente entender que tem Pai, você tem medo de quê? Nada. Porque o máximo que podem fazer comigo é matar o corpo. Jesus falou o que na Bíblia sobre isso? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ó, se matar o corpo, estou de lucro, eu vou como Marte, né? Olha que espetáculo.
Chego mais depressa no céu. Não que eu queira, não estou falando que a gente não pode ter medo. Ok? Lembra de Madre Teresa de Calcutá? Quando pagaram para matá-la? Lembra disso? Sabe dessa história, não? Um homem imenso, grandão, negro imenso. Madre Teresa, uma isca, né, gente? Uma isca. Parou aquele homem em frente a ela. E ele veio para matá-la. E o braço dele não conseguiu mexer. E ela ficou paradinha diante dele. Falou com ele: faça o que você veio fazer. E ele não conseguiu mexer. Ele ficou tão impressionado que ele virou o braço direito dela, né? De quem ia matar, virou o defensor de Madre Teresa. E defendia, acompanhava ela em todos os lugares. Era um armário, andando com a Madre Teresa. É Deus, não é? Ele não conseguiu mexer diante dela. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem encostar na sua alma. Porque a nossa alma, quem encosta é nosso Pai. Nós somos dele e ninguém vai roubar a gente dele. Ninguém. Essa é a certeza que a gente tem. Você pode estar na cama com um câncer te consumindo, você é dele. Ninguém tira a sua dignidade, mesmo que a doença tente tirar. Você é maravilhosa, maravilhoso aos olhos do seu Pai. Isso é, não existe um Deus tão apaixonante como esse, né, gente? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Nós somos filhos dele, que nos deu a liberdade, nos criou para sermos dele. Temos até o direito de reclamar com ele, mas precisamos de pedir a ele: me dê a graça de vos amar, me dê a graça de vos temer. Não é temer de ter medo de Deus, mas ter respeito por ele, porque ele é o nosso Criador, é aquele que sonhou conosco, é o nosso Pai. Fala: me ajuda a ser um filho, igual o Senhor olhou para Jó, e quando o demônio chegou lá, só falou com ele assim: onde você estava? Está escrito no livro. Falou: eu estava andando aí pelo mundo, tormentando seus filhos. Viu que ninguém te é fiel? Deus falou: mas lá Jó, olha que filho que eu tenho. Falou: também você deu tudo para Jó, ué. Você deu um tanto de filho lindo, deu todas as riquezas do mundo para Jó, ué. Ele tem que te amar. Ele falou: não é verdade, eu dei tudo para Jó, mas você pode encostar nas coisas de Jó, não pode encostar nele, e você verá que ele permanecerá fiel. Tirou tudo. Os filhos morreram, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo de uma hora para outra. E Deus falou: você só não pode mexer com Jó. O que Jó fez nessa hora, vocês lembram? Quando ele ficou sabendo que todos os filhos morreram, gado morreu, tudo que ele tinha acabou, todas as fazendas pegaram fogo. Vocês leram isso na Bíblia? O que ele fez nessa hora? Ele rasga a roupa e fala: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do meu Deus. Aí Deus falou com o demônio assim: viu, não te falei, meu filho? O demônio falou: também, você só tirou isso, não deixou encostar nele. Deus só pode encostar, mas não pode tirar a vida dele. Ele foi tomado de lepra e ficava sentado na cinza, coçando com um caco de telha. A mulher dele falava assim: blasfema contra esse Deus. Ele falou: eu não. Foi até o fim, sem blasfemar, até que Deus veio conversar com ele e restituiu ele não sei quantas vezes mais. Leia, o livro de Jó é maravilhoso. Aí Jó fala: eu antes ouvia dizer que o Senhor existia, agora meus olhos te viram. É isso que nós temos que viver, é essa virada de chave. O que eu desejo para vocês é que vocês cresçam na intimidade tamanha com o Pai, que o que vocês vão viver com Ele não é o que eu conto para vocês, mas é o que vocês vão falar comigo: eu vi Deus, eu ouvi o meu Pai, eu me entreguei ao meu Pai e Ele mudou. Eu consegui me abandonar nas mãos dEle, deixar que o amor dEle me conduzisse. Eu deixei de preocupar com tudo e agora eu sou dele. Falo: sim senhor, onde é que o senhor quer ir? Igual o menino de 2 anos que me encanta, ele chupando o bico ainda, que já custa tirar os bicos, e ele dá a mão para o pai anda, ele anda, o pai para, ele não pergunta por quê. Fica lá olhando as coisas, o pai está parado. De repente o pai anda, ele anda também, não reclama de nada, absolutamente entregue ao Pai. Esse é meu sonho de consumo. Isso é maravilhoso. Deixa o Pai te conduzir pelo amor que Ele tem na sua vida. Fala: eu vou me entregar ao amor, porque eu sou completamente amada, como ninguém é amado. A gente tem que pedir essas graças a Ele. Fala: me dá a graça de sentir esse amor
Porque aí eu não vou aceitar nenhuma migalha que o mundo fica querendo me oferecer, querer me seduzir, esses rapazinhos querendo levar vocês no bico, tudo mentira. As meninas querendo enrolar os moços, tudo mentira. Fala, eu tenho um outro parâmetro de amor, que é ser amado por Deus. Se não for parecido com esse, não vale. A gente passa a ter outro parâmetro. A gente deixa de ser mendigo de afeto. Não é qualquer coisa que nos seduz mais, porque a gente tem um outro amor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um presente que nós temos, que a gente não tem dimensão dele. Lembra, fomos criados para o amor que vai ser eterno. Então fala, me ajuda, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, porque eu quero que de verdade o Senhor reine na minha vida, de verdade o Senhor seja meu Deus, de verdade o meu Pai, de verdade eu quero levantar e falar a seu dispor, de verdade eu quero falar, eu estou fazendo conforme o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? A tudo perguntar para Ele, eu posso, não posso, eu devo, não devo? Isso te agrada, não te agrada? É assim que o Senhor me quer como filha? Eu só estou aqui para te amar, porque eu só tenho agora. Me ajuda a levar meus irmãos, me ajuda a ser a extensão do seu amor, da sua misericórdia, me ajuda a revelar ao mundo que tem um Pai de verdade, um Deus que transforma todas as coisas, me ajuda, porque tudo que a gente vai fazer, a gente depende de quem? Tudo, até para amar a Deus eu dependo da graça dele para amá-lo, porque a gente não é capaz de nada, mas tudo depende da graça para conseguir fazer, porque essa é só uma parte da santificação, que é difícil. Esse é o primeiro mandamento. Sabe como é que a gente tem dificuldade de viver os mandamentos da lei de Deus? Esse é o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Imagina Moisés que conversava com ele. Moisés, quando depois conversava com Deus, ele tinha que tampar o rosto, que ele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Nós somos igualzinhos. A gente reza, consegue ser pior. Rezou errado. Eu falei, rezou por Deus errado. O Deus de Moisés brilhava o rosto, ele brilhava tanto que tinha que tampar, que o povo não dava conta. O povo falava, acabou de conversar com Deus, viu Deus, olha o estado que está. O rosto dele brilha. Olha que coisa espetacular, isso foi real. Isso não é ilusão, não, está escrito na palavra. Por que a gente não vive isso? Eu fico pensando, por que a gente não vive isso? Porque a gente de verdade, a gente não tem tempo para Deus. Está longe dele ser o nosso Senhor de verdade, né? O Senhor da nossa vida. A gente entender que a gente tem um encontro marcado com Ele. Já marcado, nós não sabemos o dia e a hora, mas está marcado. A gente não se prepara para esse encontro. A gente de verdade não preocupa com as realidades do céu. Deus Pai faz uma queixa nossa. Faz várias, né? Mas de vez em quando eu lembro de alguma. Ele falou, não foi comigo não, né, gente? Porque eu não tenho essa capacidade não. Ele falou para Catarina de Siena. Ele falou, Catarina, meus filhos ficam tão preocupados, ficam tão tristes, se eles não conseguem uma casa, um carro e tantos bens materiais. Mas eu não vejo um filho meu sofrer porque não conseguiu um bem espiritual. Aí a gente murcha, né, diante dele. Porque de verdade, qual foi a última vez que você pediu a Deus um dom espiritual? A gente chega assim, eu preciso do emprego, eu preciso da viagem, eu preciso disso, o marido precisa daquilo, o menino precisa daquilo, obrigado, tchau, vai embora. Ele fala, conversa nem continuou, me dispensou. E ele fala, quando chegar aqui, nem um passo a mais. Então o nosso crescimento é aqui. Então, como a gente não sabe rezar, não sabe falar nada, fala com ele. O Senhor que é meu Pai, olha para a minha vida e veja quais são os dons espirituais que eu preciso para viver exatamente como o Senhor queria que eu vivesse. É assim, igual menino. A gente tem que entender que a gente é dependente de Deus igual filho, igual criança que não faz nada sem a mãe e o pai. Essa é uma parte que já não é fácil. Agora a segunda parte da nossa santificação, que é amar o irmão. Você até ficou apertado agora, não foi? Você até olhou e falou, filho, se depender disso, você é santa não. Não é assim? Mas é porque é um desafio. Quando Jesus fala assim, ame o seu inimigo, ame aquele que faz mal para você, ame aquele que fala mal de você, ame aquele que prepara uma armadilha para você cair. É fácil? Claro que não, quer ir lá e matar bem picadinho, mas ele falou, não
matarás. Porque se a gente amar o irmão, a gente cumpre o resto dos mandamentos. Eu não vou matar, eu não vou falar mal, não vou julgar, eu não vou fazer nada de errado com o outro, não vou cometer adultério, não vou querer a cor do outro, não vou querer nada. Eu vou amar, vou cuidar do outro, daquele que é insuportável, daquele que me atravessa na garganta. Mas não precisa chorar, deixa eu te explicar. A gente pede a Jesus para amá-lo. Fala: Jesus, o Senhor morreu na cruz por ele também. Então não pode ser tão ordinário. Só que eu só consigo ver o lado ordinário, porque eu sou humana. Então por que eu não amo? Por que eu não consigo conviver com ele? Porque eu amo pouco. Porque o seu amor ainda não está em mim. Então me ajuda a amá-lo e me ajuda a vê-lo com os seus olhos. E aí, uma sugestão, que eu já fiz isso, por isso que eu estou te contando, que eu já fiz. Aquele que é mais custoso de você amar é o seu caminho de santidade. Coloque ele no altar cada missa que você assistir. Aquele marido muito difícil, você fala: agora eu mato, separo. Aquela sogra que você quer pegar ela, cozinhar a sogra. É o seu caminho de santificação. Então ele não são aquelas: esse é um empecilho para a minha vida. Não. Você é o meu caminho para me chegar a Deus. Porque eu tenho que exercitar com você a paciência, tolerância. E São Paulo é tão engraçado que quando ele vê que a gente vai conseguir amar, fala assim: suportai-vos uns aos outros. São Paulo não entendeu a miséria, falou: gente, então faz assim, já que vocês não dão conta, suporta uns aos outros. O que vai fazer? Suportai-vos uns aos outros. Mas entregue, fala com Jesus: vai pôr estrelinha para mim, para diminuir meu tempo de purgatório. Porque nós somos chamados à santidade. E aí, quando eu fico pensando muito, tem situações tão difíceis que a gente vive, pessoas tão difíceis, né? Tão difíceis, com tanta soberba, tanta bobagem, tanto nada, né? Que eu brinco assim, fica todo mundo sem banho, que fede tudo igual. E aí a gente pensa, quando fica muito, muito difícil, pensa no momento da sua morte, que você vai estar diante dele, e determinadas situações serão ridículas, nós vamos ter vergonha. Fala: Jesus, isso para a eternidade vale o quê? Nada, então larga para lá. Releva, Senhor. Sabe por quê? Me ajuda a relevar. Isso diante, a hora que eu chegar diante do Senhor, que eu vou ter uma alegria indizível, que eu vou ficar enlouquecida diante dele. Isso serviu para quê? Perder tempo, bobagem. Mas reze. Isso, então é fácil o caminho da santificação? Não, porque ela exige a renúncia de mim. Quando eu deveria pisar, quando eu deveria retribuir na mesma moeda, quando eu deveria falar com o outro, te agride, você responde com a mansidão. Porque mansidão e humildade tem que andar, são duas irmãs gêmeas. Humildade ganha o coração de Deus, é saber que nós somos dependentes de Deus. E a mansidão ganha o coração do irmão, que quando ele vem e fala e grita diante de você, você olha para ele com amor e fala: tadinho, ainda não conhece Jesus. Você não pode reagir. Olha para ele com amor e reza por ele. Isso é mansidão. Mas esse trabalho, por isso que a santificação é tão difícil. Porque se a gente for reagir na nossa carne, nós matamos. Nós pomos o pé para o outro cair, nós vamos fazer alguma coisa de errado com o outro, porque somos humanos. Mas Jesus pediu para além e falou: lembra quem você é. A sua dignidade não é daqui não. Você está aqui na terra, mas você pertence ao céu. Nós somos cidadãos do céu. É assim. Então nós nascemos para coisas muito grandes, nós não temos dimensão delas. Então não vamos reduzir a nossa vida a ódio, a mágoa. Nada diante de Deus vale nada. Mas sem Ele nós não damos conta, porque nós somos carne. Nós queremos brigar, nós queremos reagir. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus só viria à força. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar em mim um tanto de coisa que tem que morrer para que Deus nasça em mim. A primeira coisa que eu tenho que tirar de mim é o egoísmo. Eu quero tudo para mim, eu, até virar nós, só luta. Hoje eu fiz mais um discurso lá no CTI. Falei: gente, meu sonho é paliar, nós temos que fazer paliar soberba, tirar o eu e pôr nós. Desde quando CTI funciona eu? Nós somos equipe
Mesmo que não esteja todo mundo junto, você fala na corrida de leito, nós prescrevemos tal remédio, mas estava só eu de plantão, mas é nós, equipe. E até da consciência de equipe, uma luta, porque nós temos um problema de querer ser melhor, querer ser o maior, querer ser mais importante, uma luta. O que é importante é Deus, nosso Senhor, gente. O resto é nada. Nós somos as graças que Ele dá, os talentos que Ele deu, e que a gente põe em prática, nem terra não, porque não vai dar certo. É isso que nós temos que aprender. Nós somos irmãos, uns já descobriram, outros não, nós vamos levando. Vai ajudando o irmãozinho, fala, minha filha, deixa eu te contar, a vida não é aqui, é mais na frente. Nós estamos aqui para amar a Deus, amar o irmão. Fácil? Não, não é. O que eu vim trazer hoje é difícil mesmo. Quem pode nos ajudar? Além de Jesus. Ah, lindeza ali, ó. Nós temos que dar a mão para ela. Outro dia eu falei com ela, eu não estou digna nem de segurar a sua mão, mas na barra da saia, né, a gente carrega. Anda na barra da saia da mãe, igual menina na roça, né? Assim que a gente já segura na barra da saia da mãe para não perder. Fala só, eu vou agarrar na barra de sua saia, o pessoal já conhece o caminho da santificação. A Senhora nos ajude, nos conduza nesse caminho que não é fácil, porque nós somos humanos. Então vocês imaginam para a gente poder fazer tudo que eu estou sugerindo, porque isso também é um processo na minha vida. Se eu não viver a vida de oração, se eu não viver a vida eucarística, se eu não viver confessando, como é que nós vamos dar conta? Vamos? Não. Então cada vez que eu recebo Jesus na Eucaristia, é uma oportunidade dele trabalhar em nós a nossa miséria. Cada vez que você recebe, você fala, obrigado, porque o Senhor vê em minha miséria. Trabalhe em mim o que é mais urgente hoje, né, meu filho? E vamos. E vamos. E aquelas pessoas que Ele te colocou no caminho hoje, aquelas mais difíceis, tem hora que a gente fala com Ele, por ti. Vou fazer isso por sua causa, por amor a ti. Até depois eu conseguir amar o irmão. Se o processo de santificação fosse fácil, Jesus não ia nos pedir isso? Porque quando a gente lê as bem-aventuranças, que é o cumprimento da nossa vida, quem é? Aquilo é o autorretrato de quem? De Jesus. Ele que foi manso, Ele que foi humilde, Ele que foi misericordioso, Ele que foi pobre, Ele que foi tudo. Que lá é a autobiografia dele. Nós estamos aqui para imitá-lo. Então ser santo é andar no passo dele. O que não der conta fala, como é que faz esse negocinho aqui mesmo? Está difícil. Faz para mim. Faz para mim, Senhor. Eu descobri isso com um santo, que era o diretor espiritual de Padre Pio, gente fraca, né? E aí, quando a situação era muito difícil, isso é Jesus que conta no livro Ensino e Ezo, ele conta que ele, o Frei chegava perto dele e falava, Senhor, só toma conta disso para mim, entregava a situação e ia embora, deixava ele com o problema. Tranquilamente, Jesus fala que ele ia embora, mó sossego, entregou. É assim. Falei, Jesus, estou aprendendo umas coisas tão maravilhosas, que eu vou fazer a mesma coisa com o Senhor. Se os casos estiver muito difícil, Jesus, só toma conta, que está muito difícil. Agora só vai tomar conta, posso ir embora. Olha que fé é essa. A nossa é nada. Por quê? Porque nós exercitamos. Porque a fé nos é dada no batismo. É igual uma plantinha que eu tenho que regar, eu tenho que dar alimento. Como é que eu vou ter fé todo dia? Se eu rezar, se eu me encontrar com Ele, se eu pedir a Ele a graça, se eu me alimentar na Eucaristia, da palavra que me alimenta, que essas palavras eu vou lembrando para vocês gravarem no coração de vocês. A situação está difícil, está sofrendo, falo, peraí, mas eu sou filho de Deus, hein? Sofrendo por quê? Eu vou falar com Ele, hein? Vou lá, vou atrás do meu pai. Tem coisa melhor no mundo saber que tem um pai? Qualquer problema está resolvido. A situação está dificílima porque eu não falei com meu pai, vou lá conversar com ele, falar com ele, tá bom não. É assim, vou falar com ele. Isso é um consolo no meu coração que não tem tamanho. Saber que o olhar dele nos acompanha o dia inteiro. Tem coisa melhor? Quando estou muito cansada, eu falo, nó, que bom que o Senhor está vendo tudo. Que nada te escapa. Que bom. Essa intimidade, é isso que eu desejo. Nós temos que crescer no amor. Essa é a nossa marca. O cristão tem que deixar no mundo duas marcas. Onde a gente passar, nosso rastro tem que ser de amor. Não é só do perfume Chanel, não. E alegria. Porque depois que eu tenho consciência que eu tenho um pai, que eu posso lá, inclusive reclamar com ele, qual é o problema que nós temos? Qual o medo que eu tenho na vida? Nenhum. Afinal, não tem confiança porque não exercitou ainda
que pode entregar. Começa entregando. Deus é tão bom, mas é tão bom, que eu fico horrorizado com ele. Falo, não, que bom que o Senhor não perdeu a paciência com a gente. Falo, não, que bom que o Senhor não desistiu de mim, Jesus, que o Senhor me esperou, meu filho. Minha lerdeza. E começa a entregar coisas pequenas, né? Deus permite. Até você se abandonar. Ele permite, porque Ele é bom demais. Não existe ninguém igual a Ele, não. E Ele nos espera. Quando a gente peca, a gente fala assim, Deus me largou, agora Ele vai dar as costas. Nada. Ele fica doido te esperando. Porque a hora que a gente confessa, Ele pula no seu pescoço, te agarra e fala, é minha, é meu. Quem tira? Ninguém. Ninguém. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento no coração de vocês. Assim, fomos convidados à santidade. Porque o meu Pai, Ele é santo. Eu sou filha dEle, meu DNA é dEle. Eu tenho que repetir no mundo o meu Pai. E eu sou uma filha amada. E Ele derramou, é outra coisa que eu quero deixar no coração de vocês. Deus tem um amor tão louco por nós, que Ele não pegou o amor dEle e fatiou um pedacinho para cada um que está aqui escutando, não. Guarde uma coisa, para a gente ser bem insuportável. O amor de Deus por você é único. Deus não fraciona. Então todo o amor que Ele tem é só seu. É absolutamente indiviso. É igual quando a gente recebe um convite para um casamento, fala, o convite é intransferível. É individual. O amor dele é individual, intransferível, é só seu. É claro que nós podemos fazer o que quiser com esse amor, inclusive falar, não quero, porque nós temos uma coisa que só um doido de amor faz: liberdade. Mas é porque Deus não precisa de escravos. Amor é livre. A gente não obriga ninguém a amar. Então por isso que Ele quer filhos livres, que fala, pai, mas o Senhor é uma coisinha apaixonante. Ele quer juntar os filhos dele todos. Então guardem isso. Você é o filho amado. E amor é o único. Então se comporte como se você fosse a única filha dele no mundo, como se fosse o único filho dele no mundo. Porque eu falo, seja insuportável. Você é a única. O olhar dele nesse momento é voltado só para você. Mas ele está muito longe. Sim, ele está lá onde eu jamais chegaria se não fosse Jesus. Mas o que faz Deus ter a proximidade conosco? O que é? O que faz eu falar pai e ele falar oi? O que é? É o amor. O amor não tem distância. É eterno, né? Então eu posso gritar por ele a qualquer hora. Mesmo que eu não dê conta de rezar, que eu esteja numa cama, se eu levantar os olhos, ele sabe que eu estou chamando por ele. Ele é o meu pai. Isso é uma coisa assim enlouquecedora. É ter um pai. Então que a gente guarde essas coisas no coração. E que vocês não tenham o espírito abatido por nada. Nada possa abater vocês. Nada. Por quê? Porque eu sou amada. Por quem? Pelo meu pai. E Ele é o dono de tudo, inclusive da minha vida. E Ele vai mudá-la na hora que Ele quiser. Enquanto Ele não mudar, é porque ainda não está na hora de mudar. Mas Ele muda. E eu fico pensando como é que Deus acompanha a gente na nossa imaturidade, né, de fé, na nossa pequenez. E o que eu vou contar para vocês tem tantos anos, que eu acho que foi em 1988. Eu era residente de pediatria. E eu morava no pensionato de freiras. 200 mulheres, coisa pouca. Um quarteirão de mulher. E funcionava com um telefone. 200 mulheres, os moços achavam, gente, um telefone. Não tinha celular, tinha nada, 200 mulheres. Você vê como é que, né, isso existe. Muito bem, um domingo, à tardinha, isso umas 6 horas da tarde, eu já morava no 3º andar. E eu escutei, e meu quarto já ficava de porta aberta, porque era mulherada sem fim, as meninas mais ou menos arrumando para sair com os namorados, e elas iam tudo pro meu quarto, que lá vestiu a roupa e lá pediu opinião, sabe que a confusão de mulher arrumando, e arruma meu cabelo e fazia que a confusão de mulher junta, mas só Deus a jeito, né? E meu quarto já ficava aberto, quem entra e sai de mulher por ser mais mãe da turma, e a turma entrava e saía, então a porta ficava aberta, para que ficar fechada, né? Ficava aberta. E eu estava secando o cabelo, eu escutei um choro desesperador. Eu falei com Jesus assim, nossa, serviço para você, amigo, ó. Falei, G,
tem gente ruim hoje. Falei com ele assim, a situação tá boa não, mas hoje é meu descanso, que hoje é domingo, entendeu? Então não tem serviço para mim hoje não. Ô, ilusão de ótica, né? Não esqueçam que eu estava de roupão e pus a escova de cabelo num bolso e cheguei no corredor de pensionato, é um corredor comprido, né, gente? Tem porta de um lado e do outro, que tem banheiros assim, 2 banheiros no corredor imenso. Eu saí no corredor, não tinha ninguém passando no corredor. Você imagina tanto que isso é difícil, com tanto de mulher morou junto, vocês imaginam? Não tinha ninguém no corredor. Eu podia ir para a direita ou para a esquerda, né? Eu saí do meu quarto com a televisão ligada, secador na cama, eu deixei todas as portas abertas, tudo aberto, porque eu cheguei para ver quem é que estava chorando. Não fui eu, né? Fui levada, né? E eu fui para a minha direita, entrei 2 quartos na frente do meu. Eu entrei, nunca fiz isso na minha vida, só isso, Alice. Eu não bati, eu invadi um quarto e encontrei uma moça suicidando. Foi eu? Não. Porque na verdade era uma médica que estava injetando, agachada, ajoelhada na cama, injetando na veia do pé 300 unidades de insulina. Morava sozinha, ser encontrada em horas, morta. Ela devia ser umas 3 minha, mas era uma isca, né? Não mudou muito não, ainda era menor. Eu tive uma luta corporal com ela. Arranquei a seringa dela, peguei o que eu vi assim de faca, de tesoura, e lutei com ela. E quando eu consegui domá-la, imagina, eu domando ela. Deixei ela deitada, abri a porta do corredor e tinha uma menina do nosso grupo de oração passando, que nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela: Fabrícia, me traz um copo de água melada, o que você conseguir pôr de açúcar no copo, traz para mim. Ela nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, aí ela me entregou. E eu falei com a moça: toma até a última gota. Eu não vou tomar até a última gota, senão eu vou descer na sua boca toda, agora. Aí depois que ela acalmou, que ela tomou a água toda, eu falei com ela: muito prazer, como é que você chama? Porque eu sou Filó. E aí nós fomos conversar e aí ela começou a blasfemar, falou com uma dela ficar calada. Eu falei: deixa eu te explicar uma coisa, por que você não vai abrir a boca? Porque aquele que você não conhece, mas que te ama, me trouxe aqui. Só para quê? Para te salvar. Por quê? Porque te amo. E não quer essa vida, que eu nem sei por que você está suicidando, nem vou te perguntar por isso. Não vou. Mas eu só vou te falar uma coisa: que se você, que a sua vida deve estar tão ruim que resolveu tirar, uma menina que é médica, tem todo um futuro pela vida, não vou saber por causa de que não me interessa, né? A gente não precisa estar interessado. Mas eu só quero saber de uma coisa: se você entregar nesse momento comigo, eu e você aqui agora, vamos rezar, e se você entregar a sua vida a Jesus agora, Ele é a única pessoa que muda a sua vida. Aí, né, cutuquei Jesus, falei com ele: presta atenção, estou te garantindo, se o senhor não fizer nada eu estou lascado, que eu estou te garantindo. Olha que a gente é imaturo na fé, né? Jesus deve ter rido demais. Eu falei: Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Então, rezamos. Nunca vi a moça, passei a ser amiga íntima, né, gente? Porque ela foi até dormir comigo, porque como é que eu deixar ela dormir sozinha depois da tentativa de autoextermínio? Foi comigo mesmo que ela foi dormir. Tirei tudo do meu quarto, que ela podia fazer uma bobagem. Ficou comigo, passamos a noite rezando terço. Eu não sei quantos rosários eu rezei com a moça. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu voltei, na hora do almoço, para poder almoçar, tinha um bilhetinho, nós ficava aqueles caninhos todos, tinha um bilhetinho para mim no quarto dela. Subi e falei: nossa, que é a melhor amiga, eu não sabia nem o nome da moça. Subi com uma louca, ela estava lá arrumando mala. Falei: o que aconteceu? Ela falou: você não imagina o que aconteceu. Falei: o quê? A proposta aqui que eu recebi de emprego e salarial, fiquei chocado. Falei: Jesus também, quando ele dá, ele exagera. E mudou inclusive de cidade. Virou toda a vida da menina, foi transformada em 24 horas. Eu fiquei impressionada. Falei: não, mas caprichou com força. Até a última vez que ela mandou notícia, ela falou que tudo que ele fez, e falou: nunca mais deixo o rosário na minha vida, o terço, e nunca mais deixo a palavra de Deus. Porque Deus, quando pega né, que alguém fala: te entrego, entrega de verdade, Ele faz o que Ele quer.
É isso, né? Que assim, que eu quero que vocês experimentem, né? Experimentem, porque esse é o nosso caminho de santificação. Pedir ao Senhor que nos conduza. Hoje eu pedi a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós para receber uma graça. A graça de deixar que somente o amor de Deus nos conduza. Isso é a graça das graças. Pedir que a gente não se preocupe com nada, mas que a gente esteja abandonado nas mãos dEle. Por quê? Porque é o amor dEle que vai nos conduzir. E se é o amor dEle que vai nos conduzir, o que pode dar errado? Nada. Por quê? Porque Ele nos ama. Então guardem isso no fundo do coração de vocês. E saiam com isso aqui gravado na alma de vocês. E andem e pisem nesse chão com a dignidade que um filho de Deus, que uma filha de Deus tem. E não permita que nada nem ninguém roube isso de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos andar um pouco, né, na palavra. E vamos começar com João 21. Eu gostaria de conversar com vocês nesta semana e na semana que vem sobre um assunto que se chama recomeçar. Mas para a gente recomeçar, nós temos que ter algumas palavras que nos ajudam a ficar de pé. E a gente vai ter como base, como leitura de base, primeiro vai ser João 21. Então vamos relembrar essa história, né? O que está narrando aqui em João 21, que foi logo depois que Jesus morreu. Jesus morreu. Os discípulos estavam parados diante do mar da Galileia. Estava escurecendo. Eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer. E a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar, tinha convidado, e tinha ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor. Vocês imaginam que tudo que esses homens viram? Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram a ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né, na história, lá bate lá no caixão e fala: levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Viram a transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar, andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar. Ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, a gente não enxerga mais nada. Então Pedro falou: vamos pescar. Aí falou: então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer, não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora, vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada, absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá: moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram: não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala: tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar?
É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar: estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta, a certeza da presença de um Deus vivo volta. Então é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala: arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim: olhe de frente pela sua dor, assume o seu problema, olha para ele, veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala: não vamos conseguir, Deus fala: agora é minha vez, agora é comigo e eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado, corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele, e ela chega lá, e o túmulo está vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala: oi, não acabou não, tem muito por vir, tem muito ainda por acontecer, tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse: você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte, destruiu. Então, para todo fim tem um recomeço. Guardem isso. Para todo fim tem um recomeço. Então nós não podemos desistir, não podemos desanimar, porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim: mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas, se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras. A semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, Ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho bíblico para que a gente pudesse ter como modelo trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, no versículo 47,
que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael, fala: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando Filipe chama Natanael, a primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala: mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar, porque o preconceito ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi, né? Falou: então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta: de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré, um lugar que a gente desconfia, porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça, e é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer nesse momento me chamar? Dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda, dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode, porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou: de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele, fala: vamos lá. Porque na verdade nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus e nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então a nossa conversão não é nada inédito, não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele, mas ele aceitou. Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele: eu te conheço. Pois é, essa é a raiz.
da nossa espiritualidade. Essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar, mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos. Ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada, é querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma. Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver, não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional. Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês, que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala, eu te vi. Deus nos vê, gente, é o presente dos presentes, é a graça das graças, saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida, não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso, mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada, a minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar, porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo, mas se tivesse ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido, é possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher, é possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é, porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus. Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus.
E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha, de alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo, porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim, não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas: Lucas, então é assim, Lucas, não acaba, Lucas, não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, então vou cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar, porque Lucas, morrer é lucro, viver é Cristo. Nós chegar nessa frase, deu um chão, né? Tem um chão. Mas isso é espetacular. Que esses homens chegaram a essa conclusão. Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira, ele tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus, a doçura, né? Porque a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, vocês são corpo e a alma é incorpórea, ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra para ele, Jesus, ele faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, Ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você havia muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter, essa certeza, né? Não, estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês, para a gente discutir a esperança, é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas, esperando o noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo. O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou: vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco
pouco ele volta. Nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse. Não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica. Porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós. Quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchu rala na superfície. Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se eu encontrar os cristãos, está tudo morno, um bando de morto, vivendo o cansaço da esperança. Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos, mas está difícil. Não, a esperança é aquela que fala. Hoje eu falava com uma moça que falou, chegou, perdi o emprego. Falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega, que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé, somos nós que temos que alimentar a nossa esperança, somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito, a vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz, se não tenhais medo. Então a esperança, ninguém tem o direito de apagar a sua fé. Ninguém tem o direito de destruir essa chama. Ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão. Levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão. De pé. A gente recomeça.
Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje, que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções: ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ia ser assim. Mentira, nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com ele: obrigado, viu, querido, porque de algumas eu estou me livrando. Só Madre Teresa para falar com ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que ele me tira. Se ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque Ele me ama. Então Ele está reservando algo muito melhor. Mas Ele espera que eu tenha coragem. Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala: você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma, mas matar o corpo, ninguém mata. Compreendem? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala: nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado. A gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido por causa dele. Essa fé que tem que abalar o inferno que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, Ele não é uma ideia. Ele é vivo. Nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje. Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida que Ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil. Qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume, fala: eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto. Ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou é porque não está na hora. Chegará. Quem te garante isso? O amor que Ele tem por mim. É assim que a gente caminha, como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com Ele, e Ele resolve, Ele restaura. A gente chega aqui destruído, Ele te põe de pé. Você chega doente, Ele te fala: te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos donos da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala: vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com Ele. Mas com Ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai dar conta tudo para Ele e fala: pera que eu resolvo você. A gente fica mal acostumado. Bom menino mimado. Fala: também vou lá contar para meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu estou sofrendo. Eu sei, eu estou vendo, mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo. Eu posso melhorar a sua vida. Eu posso, confia em mim. Falo: mais ou menos. Então confia, treina mais um tiquinho. Confia, entrega. Se abandona e eu farei o resto. Como nós somos, como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala, já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu li ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo. Aquela mulher teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos, onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos. Foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo, e tem umas partes que é muito difícil. Falei: vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto, que é muito difícil. Mas ele fala: sabe aonde mais eu sofro? Ele fala: na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa?
Essa palavra é dele, minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala: uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam: ele está preso ali por amor a mim, para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança, a minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, sai daqui bem, ótimo. Ele permaneceu, que se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só: é Jesus. Não é otimismo. A esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem. É além, muito além. A nossa esperança tem um nome, chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome, porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não. Cada um é filho único dele. Guardem isso. A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, Ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão, solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho, mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa? Não pode, minha filha, não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre, todos os dias, pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor, não acreditássemos. É claro que é um mistério, não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar, mas a gente acolhe na nossa miséria e fala: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala: até aqui eu caminhei desse jeito, agora eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo: sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como que você vai fazer isso? É com Ele, é com Jesus, que vou perguntar a Ele: como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo, porque eu sei que é uma história de final feliz, porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado, que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso, e a partir de agora eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana: aonde vocês estão colocando a confiança de vocês? E aonde está a esperança de vocês? A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria, uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Patrícia, a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão. Na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso, e a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais, e achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele.
Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele e hoje ele tem mais 4 filhos, né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão e ele escreveu essa letra dessa música. Eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem, porque vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.